Oi, gente, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a essa live. Chamem aí todo mundo que queiram participar. Vamos para a live, vamos falar muito hoje sobre falar sobre o momento que a gente está vivendo, né? E sobre a vida organizada e a casa organizada, para a gente enfrentar de fato esse momento. Eu não poderia deixar de vir aqui falar com vocês, afinal é um momento novo para todos nós, é um momento que a gente está se descobrindo, né, na verdade, né? Ninguém sabe muito bem como lidar com essa situação, mas a gente precisa estar alerta e a gente precisa não ter tanto desespero em relação a esse momento. Oi, Su, tudo bem? Seja bem-vinda, Valéria, Noemi, sejam todo mundo bem-vindo. Mandem aí o aviãozinho para quem vocês desejam que participem dessa live, né? As mamães, os papais, tudo bem? Porque é um assunto de interesse de todo mundo, né? Não é apenas o corona que a gente está falando, na verdade, mas o corona é um assunto que está aí popularizado, que é importante, que a gente precisa dar atenção. É um tempo, como eu estava falando, olá, Rê, tudo bem? Seja bem-vinda. Como eu estava falando, é um tempo novo para todo mundo, né? Um momento difícil para todo mundo. Todas as famílias estão vivendo esse momento difícil. É a realidade hoje de muitas famílias, inclusive a minha, são filhos em casa, a gente trabalhando home office, né? A gente não tendo muitas vezes rede de apoio, o que é difícil. Muitas vezes a rede de apoio poderia ser os pais ou poderia ser uma funcionária, mas tem a questão do contato e aí a gente acaba, né, ficando mais sozinhos ainda. Então, não é fácil realmente para todo mundo. Então é um assunto que eu resolvi vir falar justamente para isso, para poder compartilhar algumas experiências que eu tô tendo aqui em casa e eventualmente vocês também coloquem aqui as suas dúvidas, as suas sugestões, enfim, vamos bater um papo aqui sobre esse assunto, porque quanto mais a gente fala dele, mais a gente se fortalece, na verdade, né? Mais a gente entende e mais a gente se fortalece, a gente cria ideias, a gente renova pensamentos. Então, é um pouco disso que eu quero tratar na live de hoje, tá bom? Por outro lado, assim, eu sei que eu sempre tento ver o lado, o copo meio cheio, né? A gente fala que tem um copo meio vazio ou meio cheio, eu tento ver o copo sempre meio cheio. Oi, Mariana, seja bem-vinda. Então, assim, pra mim, o copo meio cheio nessa história toda na verdade, eu acho que é um convite pra gente olhar pra dentro de nós, né? Assim, um vírus que te convida a ficar em casa, a se recolher, a estar junto dos familiares, né? Será que a gente não tá olhando muito o mundo lá fora, esquecendo de olhar o mundo aqui dentro? É muito difícil, assim, né? A gente pensar nessas questões, mas eu acredito muito nas questões do universo e de tudo que existe por trás dessa situação. É uma situação terrível, é uma situação triste, né? Porque a gente está vendo muitas mortes, muitas pessoas enfermas. Mas por outro lado, para nós que estamos bem, temos uma família, né, que podemos trabalhar, que temos filhos e tudo mais, eu acho que é realmente um convite para a gente buscar esse nosso interior, né, que realmente não é fácil, porque é algo diferente, mas é algo que a gente pode fazer por nós mesmos. Acho que essa é uma mensagem positiva, assim, no meio de todo esse caos que a gente está vivendo. Né? Porque realmente é um caos. Escola fechando, já fechou, na verdade. Aqui em São Paulo, os shoppings estão fechando. Daqui a pouco bares, restaurantes, enfim, as fronteiras. Então, assim, é realmente um caos que a gente está vivendo.
E aonde a gente vai parar? Não sabemos, tudo isso é muito incerto, né? Então a gente precisa de fato aproveitar esse momento para fazer coisas que a gente não estava acostumados a fazer, né? Para fazer coisas que a gente estava lá esquecido, estava numa lista qualquer, entendeu? A gente às vezes reclama de não ter tempo para ficar com os nossos filhos. E agora eu vejo muitas mães aí tendo tempo, porque estão em casa, porque são obrigados, né? Nós somos obrigados a ficarem, obrigados entre aspas, né? Por uma questão, né, de consciência e tudo mais, existe essa orientação de ficar em casa. E aí, por outro lado, dá um branco, né? As pessoas não sabem o que fazer com esse tempo. As pessoas ficam numa encruzilhada, não sabendo o que fazer, não sabendo como tratar o momento. Então, assim, realmente é um momento difícil, né? E a gente pode fazer muita coisa. Oi, Claudinha, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. E a gente pode fazer muita coisa, assim, nesse momento, né? Existe uma questão de despertar que é muito forte, eu acho, para tudo isso. E aí, eu acho que o estímulo à organização e a organização da casa, a organização da gente mesmo, ajuda muito a vivenciar isso daí, a passar por esse período, né, de uma forma menos complicada, se é que a gente pode dizer assim, né, menos complicada. Hoje, o tema da live está envolvendo essa questão do corona e a organização. Por quê? Porque tem muitas famílias com crianças em casa, fazendo home office, tem as tarefas domésticas. Então, como é que a gente sobrevive no meio de tudo isso, né? O que a gente faz para sobreviver? Como? De que forma? A gente fica nos grupos de WhatsApp, gente. Eu recebo, sei lá, milhares de mensagens por dia de grupos de WhatsApp. Eu criei uma regra aqui pra mim, porque assim, com as crianças em casa eu não dou conta de ficar vendo mensagem de WhatsApp o tempo inteiro. Então eu vejo 2 ou 3 vezes por dia no máximo no meu WhatsApp. Porque senão eu não dou conta de fazer tudo que eu preciso fazer e consome muito tempo, são muitas notícias, eu procuro buscar informações de fontes confiáveis, né? Mas se a gente ficar o tempo inteiro buscando qualquer informação, fica muito complicado, a gente fica louco, né? Então é um momento de recolhimento, mas sem pânico, porque o que acontece nesses grupos de WhatsApp que eu vejo é que existe muito pânico, e aí não funciona, né? As coisas com pânico não funcionam, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter cautela, né? A gente precisa ter uma energia positiva para vivenciar tudo isso. Gente, se vocês quiserem, coloquem aqui já as perguntas de vocês. Eu fiz um roteirinho aqui, né, pra gente seguir essa live, mas coloquem aqui as perguntas de vocês, o que vocês querem saber, como é que tá sendo aí a rotina de vocês em casa, com as crianças. Eu vou contar um pouquinho, mas à medida que eu vou evoluindo aqui os assuntos, podem colocar aqui as perguntas, ok? Vamos participar, vamos tentar explorar mais o tema pra gente se ajudar mutuamente. Acho que esse é o objetivo maior, tá bom? Então, assim, estamos todos em casa. E o que fazer, né? Acho que a gente precisa ter o mínimo de organização para não enlouquecer. Porque senão realmente a gente enlouquece, né? Vou contar um pouquinho como é que funciona aqui. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 7 anos e a Luísa de 3 anos. E aí o que aconteceu? Eles estão em casa, obviamente a escola parou, né? Desde terça-feira já não tinha mais quase ninguém e hoje eles já ficaram full time aqui em casa. E aí eu e meu marido trabalhando de casa, como é que a gente tá dando conta de tudo isso? E as crianças, eles receberam da escola uma lista de atividades para fazer. Algumas atividades são aulas online, outras vieram todo o material, por exemplo, o meu filho de 7 anos, que já está na 2ª série, veio todo o material
para que ele pudesse fazer as atividades em casa. Só que assim, veja, uma criança de 7 anos, pelo menos o meu filho, ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Ele precisa de orientação. E aí, diante daquela lista gigantesca de coisa para fazer, porque não veio pouca coisa, gente, veio muita coisa. Diante daquela lista gigantesca de coisa para fazer, falei, meu Deus, e ainda tem as minhas coisas, tem as coisas da casa, tem as coisas do meu marido, e aí como é que a gente vai fazer? Falei, precisamos sentar e fazer aqui fazer um planejamento. Então, uma coisa que eu digo para todas as mamães aí que estão na mesma situação, me digam aqui se vocês têm filho aí na primeira infância que está com essa dificuldade. Porque é claro que depois, né, à medida que a criança vai crescendo, é mais fácil, né? A criança, ela já consegue fazer algumas tarefas de casa sozinha, então fica mais fácil. Mas a criança, quando ela é pequena, ela precisa de apoio. A gente não consegue somente largar ela fazendo. Pelo menos o meu filho não é assim, né? Ele precisa ali de um apoio. Então, a primeira coisa que precisa fazer é gastar pelo menos 30 minutinhos ali e pensar em como será a sua rotina a partir de agora. Porque a rotina que você tinha até então, ela não tem como mais existir, sabe? Algumas coisas você vai manter, mas as coisas que você fazia fora, né? Uma academia, por exemplo, alguma coisa que você fazia fora, você não vai mais poder manter. Então, a sua rotina é outra. Dentro da sua casa, a sua rotina é outra. Você precisa adequar esse momento para essa nova rotina. E aí não adianta só pensar em você vai precisar pensar nas crianças. Então, o que eu fiz ontem? Eu sentei, verifiquei com eles todas as atividades que precisavam ser feitas, todas as atividades que a escola mandou, né, como sendo... E a escola já dividiu por dia o que deveria fazer em cada dia, então isso também facilitou bastante. Entretanto, como é bastante coisa, eu percebi que às vezes ele não conseguiria fazer tudo no dia, porque às vezes eu não conseguiria ter um tempo para ficar com ele. Então, o que eu fiz? Eu fui listando as tarefas e montei uma rotina para ele, que é o meu filho mais velho. Depois, eu verifiquei as atividades da pequena, da de 3 anos, quais eram as atividades que a escola mandou, e montei uma rotina para ela, tentando encaixar as atividades da escola no mesmo período, para que enquanto ela estivesse fazendo uma coisa, ele estaria fazendo outra, e assim eu conseguiria dar atenção aos dois simultaneamente. E teve atividades que eu achei que ele poderia incentivar ela, então eu coloquei em momentos diferentes, para que um pudesse ajudar o outro mutuamente, tá? Então eu pensei um pouco nessa questão, vou até mostrar aqui para vocês a lista. Então olha só, eu preparei aqui, não sei se dá para enxergar muito, uma para Luísa, e assim, a mão mesmo, caneta, tá gente? E uma para o Davi, com os dias e uma sequência aqui de atividades que eles fariam. Esses quadradinhos verdes aqui, não sei se dá pra ver, acho que dá, são os quadradinhos que tem atividade da escola. Então, conforme eles vão fazendo, vou mostrar aqui do meu filho, a gente já foi dando um chequezinho aqui, ó, que a tarefa está concluída. E o que foi legal nessa experiência, tá? À medida que isso eu não fiz sozinha, tá? Eu fiz com ele. Com a de 3 anos, eu só mostrei pra ela depois, porque ela não tinha paciência e ele já queria que eu incentivasse um pouquinho a leitura dele, né? Que ele já fosse identificando a quantidade de coisas que ele teria pra fazer. Então, o que eu fiz? Eu escrevi, tá? Mostrei pra ele, nós validamos essa lista juntos. E hoje de manhã a coisa fluiu muito bem. Ele acordou cedo e falou, mamãe, eu falei, nossa, Davi, você já acordou? E ele falou assim, sim, mamãe, eu já acordei, porque assim a gente já começa a fazer a minha nova rotina. Eu achei aquilo tão fofo da parte dele, tão fofo. E ele conseguiu seguir. E a rotina, gente, não é uma questão de sequência de horário. Eu já falei isso em outras lives. A rotina é uma sequência de atividades. Eu coloco horário ali? Coloquei dessa vez, né? Não são todas as rotinas que eu coloco horário, mas dessa vez eu coloquei. Por quê? Para eu conseguir conciliar melhor
os times, porque tá todo mundo em casa. Então, se eu também não tiver horário para fazer as coisas, eu vou me perder, tá? E aí, quando ele tava seguindo a rotina ali, e aí depois ele conseguiu dar o primeiro chequezinho verde, eu percebi que ele se empolgou demais nessa história. Então amanhã fluiu muito bem, né? De manhã ele tinha muitas atividades aí e ele conseguiu fazer. E eu consegui trabalhar de manhã. Minha filha fez as atividades que estavam para ela e meu marido trabalhou de manhã, foi a Santa Paz aqui, né? Em casa. À tarde a coisa começou a complicar um pouquinho. Mas aí voltei para a rotina, chamei os dois e falei, olha só, olha o que temos que fazer hoje, né? E aí a coisa foi começando a engrenar de novo. Porque também, à tarde, acho que eles já estavam mais cansados, tem a questão do tédio um pouco, né? Deles ficarem ali só trancados dentro de casa. Então é mais complicado isso, né? Mas a coisa já fluiu melhor. E nesse momento a gente precisa ter muita paciência com esses pequenos, né? A gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? Mas com as crianças ainda mais, porque é muito novo. Apesar de a gente fazer muitas brincadeiras lúdicas, ter muitos vídeos explicativos, muitas coisas no YouTube, na televisão, enfim, tudo mais, tudo isso é muito complicado ainda para a cabecinha deles, principalmente nessa primeira infância. É muito complicado. Gente, se alguém tiver aqui alguma pergunta, alguma sugestão, coloque aqui, tá bom? Eu já vou respondendo para todo mundo. Deixa eu tomar uma água. Então, o que acontece? A gente precisa realmente ter paciência e persistência com esse modelo todo que a gente está vivendo. Aí, contando um pouquinho mais aí dessa rotina de tarde, né? Eles voltando a ver, a visualizarem as atividades deles, escritas ali, e aí eu mostrei os aplicativos, tinha atividades da minha pequena onde eu tinha que gravar vídeos, então eles começaram a se empolgar mais e acabamos o dia fazendo todas as atividades. Foi fácil, gente? Não foi fácil. Aliás, não é fácil, né? Eu acho que a gente dar atenção para os filhos, né, com essa qualidade que a gente preza, não é fácil, mas é possível. E aí, é isso que eu digo, de manhã foi possível, eu me organizei, foi possível fazer tudo o que eu queria. Foi possível trabalhar, foi possível cuidar da casa. Minha casa não ficou aquela zona total, óbvio que teve momentos em que brinquedos ficaram espalhados, mas depois eles sabem que existe um local para voltar e eles conseguiram voltar esses brinquedos para o local. Então, assim, a coisa aconteceu, a coisa fluiu. E aí é interessante a gente aproveitar esses momentos para fazer, aí já linkando um pouco essa questão da organização, a disciplina positiva. Então é legal a gente aproveitar esses momentos para fazer reuniões de família, né, para pensar em atividades não estruturadas, que é muito interessante, né? Criar acordos. Gente, criar acordos com criança é a melhor coisa que existe, porque são a partir desses acordos que as crianças elas vão conseguir respeitar e vão conseguir fazer as coisas, né? E a gente precisa envolver, aí eu já vou entrar num outro tema, que é a questão do envolvimento das crianças, independente da idade, nas tarefas domésticas. Vocês estão em casa, nós somos uma só, né? E muitas vezes a gente não tem essa rede de apoio, às vezes a gente até tem, mas não são todos os dias, agora de uma forma muito mais limitada. Então, assim, se a gente não começar a envolver as crianças, a ser transparente, a ensiná-los, né, que trata-se de um novo momento, gente, a gente vai ficar totalmente perdida no meio da bagunça, né? Como é que vai ser a nossa casa daqui pra frente? Hoje, meu filho, à tarde, nós fizemos um lanchinho, né? Tínhamos lá o momento do lanche. E aí, a Luísa derrubou um copo de suco no meio da sala. Gente, o caos, né? Porque esse copo de suco, ela não só derrubou, como ela começou a pisotear em cima. Aí, é óbvio que eu não fiquei muito feliz com essa história, mas eu tinha que limpar.
E aí o meu filho, ele já tinha acabado o lanche dele e ele tinha ido para a cozinha. E aí ele me vendo limpar ali, junto com a Luísa, tá? Porque eu sempre falo, o problema não é derrubar, o problema é que a gente precisa arcar com as nossas consequências, porque ela derrubou meio que proposital, sabe? Porque ela tava muito na brincadeira, muito sem prestar atenção. E aí eu coloquei ela para me ajudar a limpar. E aí o Davi, vendo essa situação toda, ele foi pra cozinha e lavou o copo dele, lavou o potinho que ele tava comendo ali e tal. E eu achei aquilo tão fofo da parte dele, porque assim, é uma ajuda mútua, né? É isso que a gente precisa. E a gente precisa dar essa oportunidade para as crianças fazerem. As crianças, elas gostam de ajudar. A gente que às vezes não gosta de ensinar. Tem uma grande diferença nessa situação, né? A gente às vezes não tem paciência para ensinar. Só que agora a gente está numa situação que a gente precisa ter paciência. Aliás, a gente precisa ter paciência com a situação toda, não só para ensinar, né? Ensinar é uma parte disso tudo. Ensinar é onde a gente vai conseguir ter um pouco mais de tempo de qualidade, né? Para que as coisas fluam com maior naturalidade dentro da nossa casa, né? Sem tanto estresse. Porque como eu falei no começo, isso de fato, gente, é um convite. É um convite pra gente se voltar para dentro de casa. Nós já estamos na nossa casa, mas assim, se voltar para o nosso interior e entender o que tudo isso está querendo nos dizer, sabe? Porque assim, é um momento realmente de reflexão, né? A gente precisa realmente entender o que isso quer dizer. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu tinha o presidente da empresa, na verdade, o Cláudio Galeazzi, ele falava uma coisa que eu nunca esqueço, que ele falava, ele até criou normas na empresa referente a isso. Ele falava que ele usava um termo, back to basic. Na verdade, é a gente se voltar para o básico, é a gente entender que tem coisas que são básicas e que a gente precisa fazer, né? Independente da situação, a gente precisa fazer. Então, assim, a gente está nesse momento de fazer coisas básicas. E fazer coisas básicas envolve as crianças, né? Fazer coisas básicas envolve envolvê-las nas atividades básicas do dia a dia, né? Colocar uma roupa dentro da máquina de lavar, a criança, né, ajudar a colocar a mesa, ajudar a preparar uma refeição. Gente, isso não é um problema para ninguém. Aliás, isso é uma solução, tem que ser encarado como uma solução para todo mundo, né? Ajudar a dobrar uma roupa. Hoje à tarde eu estava fazendo jantar e ali, enquanto o jantar não estava pronto, né, estava cozinhando, eu estava dobrando algumas roupas. As crianças estavam do meu lado me ajudando. Ah, eles vão fazer perfeito? Não, eles não vão fazer perfeito. Mas a gente precisa ter consciência e a gente precisa confiar, né? Acho que a confiança no trabalho deles, na potência que eles têm, no desenvolvimento que a gente está dando, na oportunidade de desenvolvimento que a gente está dando com esses pequenos trabalhos manuais, isso é o que mais importa. Eu acho que assim, se a gente falar, não quero você aqui do lado, vai ser pior, porque eles estarão te requisitando em outros lugares da casa, né? Fazendo brincadeiras às vezes perigosas e não vai estar ali. Aí, por outro lado, você pode me dizer assim, mas então eles vão ficar fazendo coisas de casa. Não é todo momento. Por isso que eu falo, a primeira coisa é o planejamento da rotina. Eles vão ter momentos em que eles estarão com você te ajudando? Vão ter momentos em que eles precisam fazer as coisas sozinhos? Vão também, dependendo da idade, precisa existir esse momento. E terão momentos em que haverão brincadeiras, em que haverão as lições de casa. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? Que eu acho que eu não deixei aqui em mãos, mas depois eu coloco uma foto no post, né, falando dessa questão das brincadeiras. Eu uso aqui em casa um negócio chamado pote de férias, pote das férias, na verdade, eu apelidei como pote das férias. Isso eu fiz nas férias de janeiro, deu muito certo, foi muito interessante. E agora
retomei esse pote. Na verdade, acho que ele nunca saiu assim da nossa vista, mas é uma coisa muito interessante. Qual foi essa atividade? É você escrever, pedir para a criança, ou desenhar, ou escrever, todas as atividades que eles gostariam de fazer durante o período que estivesse assim, ociosos, né? Tinha atividades na época das férias, por exemplo, ir ao parque, ir ao cinema. Então são atividades que não cabem mais. Mas por outro lado, tinham atividades que a gente faria em casa. Fazer uma sessão cinema, fazer algum jogo de tabuleiro, jogo da memória. Então assim, são coisinhas que a gente faz em casa e que são muito legais para o desenvolvimento da criança. E aí sempre que existe aquele tédio, aquele dia que você não sabe o que fazer com a criança, recorre lá ao pote das férias ou ao pote dos dias em casa, não sei como você quer chamar isso, mas assim, e é tirar um papelzinho, sortear ali uma atividade que vocês vão fazer. E as crianças, elas se envolvem demais nessas atividades, tanto para preparar, né, esse pote, como depois para sortear, porque é muito lúdico isso tudo, sabe? Então, é muito interessante. Eu sugiro que todo mundo teste esse pote, porque vale muito a pena assim, fazer. Independente da idade da criança também, mesmo os pequenininhos, eles também se envolvem. Aí nos pequenininhos, claro, você não vai falar para ele escrever, não sabe escrever ainda, mas você pode desenhar por ele, você pode escrever por ele, porque à medida que você pode fazer papeizinhos coloridos, tem uma série de coisas que dá pra gente fazer. Aí tem também as brincadeiras não estruturadas, né? Com diversos materiais que ao invés de você jogar fora, você pode guardar e fazer essas brincadeiras não estruturadas com as crianças. Elas amam assim, meus filhos adoram fazer brincadeiras não estruturadas. Então, com rolo de papel higiênico, com bexiga, com coisas diversas assim que a gente tem em casa, eles gostam muito de fazer essas brincadeiras. E essas brincadeiras, elas consomem ali um tempo, elas estimulam a criatividade da criança e você consegue entreter eles de uma forma muito divertida para ambas as pessoas. Agora, isso consome um pouco de tempo e é por isso que você precisa ter um planejamento para que isso aconteça. Gente, se tiver alguma dúvida aqui, podem colocar, tá bom? Para eu responder aqui. Sobre uma outra coisa, sobre home office. Eu quero entrar num outro assunto aqui, porque eu coloquei, eu sempre coloco, na verdade, uma caixinha de perguntas nos stories. Quando eu anuncio a live, eu sempre coloco uma caixinha de perguntas. E aí uma das perguntas que veio é a questão do home office. Eu sei que muita gente está fazendo home office, né? Não tem essa oportunidade de ficar somente em casa, né? Somente dedicado às crianças. E inclusive eu estou fazendo home office. Na verdade, o meu trabalho já é um pouco home office, né? Eu atendo consultoria online, não só presencial, mas online também. Então ele já é bem home office. Então eu tenho já uma rotina de trabalho quando as crianças estão na escola. E aí, agora que as crianças estão em casa, eu preciso adaptar essa rotina, né? Carol, seja bem-vinda, tudo bem? Então, eu preciso adaptar essa rotina, né? Então, por exemplo, as lives. As lives eu fazia de manhã, né? Que era o meu melhor horário ali, ou na hora do almoço. Agora, hoje, eu tive que fazer a live à noite. Por quê? Depois que os meus filhos estão dormindo já. Então, não é fácil, mas a gente consegue adaptar tudo com jeitinho. E aí, nessa questão das perguntas, me veio essa pergunta, né? Mas como é que eu faço? Eu sou uma mãe que tenho 2 filhos e que eu trabalho fora, mas agora, nesse momento, eu tô fazendo home office, como é que eu faço? Gente, assim, se o papai e a mamãe, como é o meu caso aqui, os 2 fazem home office, eu tentei adaptar os meus horários para fazer as coisas um pouco antes das crianças acordarem. Agora à noite vou fazer também algumas atividades e durante o período da manhã, que é quando eu acho que eles estão menos, mais calmos, digamos assim, tá? Que eles agem melhor
com a rotina, agem melhor, estão mais descansados, porque à tarde eles já ficam mais cansados, então é mais difícil. Então o que eu fiz? Eu adaptei todo o meu trabalho para a parte da manhã, para o período da manhã e agora para o período da noite. O meu marido, ele tem uma rotina um pouco diferente, ele tem muitos calls com pessoas de fora do Brasil, então tem uns horários meio malucos lá, então é um pouco mais difícil para ele. Mas aí a gente tenta sempre, né, às vezes dar uma pausa, ficar um pouquinho com as crianças, para poder se adaptar. Uma outra sugestão é, de repente, estando o marido e a esposa em casa, de repente ficar de manhã com elas e o outro ficar à tarde. Então é uma possibilidade, porque queira ou não queira, gente, criança, principalmente nessa primeira infância, ela requer cuidados, requer atenção. Duas coisas essenciais, básicas, né? E eu nem tô falando de mamães que têm bebês, né, gente? Porque bebê é algo que consome também, eu não sei se não mais que as crianças na primeira infância, aí depois que já começam a andar, porque os bebês, assim, têm uma rotina totalmente diferenciada. Então, acaba sendo bastante complicado também. Mas a minha sugestão para a questão do home office é isso, é tentar realmente fazer um planejamento das atividades, encaixar as atividades do seu filho, entender os momentos que você vai precisar de fato se desligar ali do trabalho, porque vão existir esses momentos, e ficar com eles, né? Entender os momentos que você pode fazer um combinado com o seu chefe, de repente, né, para fazer uma reunião no outro horário, fazer alguma coisa que você possa fazer no momento que eles estiverem dormindo. Enfim, criança pequena ainda dorme à tarde, a minha infelizmente não dorme mais. Em compensação, dorme mais cedo, então assim, tem os altos e baixos, né, de tudo isso, tem as coisas compensatórias. Então são etapas, né, que a gente vai vivenciando, porque é aquela coisa, a situação é nova para todo mundo, não existe receita de bolo. Eu acho que cada um vive uma realidade e cada um precisa se adaptar a essa realidade, né? Outro dia, tem uma solicitação aqui, eu não sei se a pessoa realmente quer entrar para participar com o vídeo. Juliana, se você quiser entrar, me faz um joinha aí que eu tento te colocar, tá bom? Então, assim, eu tava falando da questão da realidade. Cada um vive uma realidade e a gente precisa adaptar essa rotina a essa realidade, né? O quanto que... legal! Você quer participar, né? Tá bom, eu vou tentar te colocar aqui, tá? Vamos ver se eu consigo. Opa! Gente... Nossa, agora... voltou. Ju, não tô... aqui. Vamos aguardar um pouquinho, que tem a Juliana que pediu para participar da live. De repente ela quer contribuir com algo positivo. Vamos lá, eu tava falando, retomando aqui o assunto. Deixa eu aproveitar e beber uma água. A Ju tá falando que a conexão tá ruim. Bom, tudo bem, não faltarão oportunidades, né? Eu faço live aqui toda semana, gente. Então, geralmente eu tento fazer de quarta-feira, no período da manhã ou no período da hora do almoço. Mas hoje, né, com essa rotina totalmente diferente, eu tô fazendo à noite. Que é um momento que os meus filhos já estão dormindo. Então é por isso que eu tô aqui nesse horário. Mas, Ju, se você quiser participar novamente, depois me manda um direct, a gente tenta marcar uma live juntas, tá bom? Já que a sua conexão tá ruim, não tem problema nenhum. E caso você queira colocar algum comentário, coloca aqui nos textos ou nas perguntas que a gente já vai falando por aqui também, tá bom? Legal. Eu tava falando sobre o trabalho home office, da gente acertar a conexão, né? Acertar a rotina dos pais para entender como é que isso pode funcionar melhor. O
que cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu jeito de fazer, e a gente precisa adaptar não só a nossa rotina, mas a rotina das crianças também nesse período. É muito importante que a gente converse com as crianças, gente, porque eu vejo muitas pessoas poupando as crianças de notícia. E eles são muito inteligentes. Eles conseguem perceber. É claro que a gente não vai assustar eles, não é esse o objetivo, de forma alguma. Mas a gente precisa conversar, a gente precisa falar para eles, filho, nós não estamos de férias. É diferente, quando a gente está de férias, a gente tem outra vida, né? A gente consegue fazer outras coisas, a gente consegue passear, a gente consegue visitar lugares, a gente consegue viajar, a gente consegue fazer um monte de coisa. E a gente não está de férias. Então, é óbvio que não é para fazer um terrorismo, mas é preciso conversar com as crianças. Acho que isso é o mais importante aí nesse caminho todo, sabe? Outra coisa, sobre os cuidados, né, que a gente adotou aqui em casa. Alguns cuidados de lavar a mão, né, que todo mundo, que é super necessário, não só agora nesse momento, mas qualquer momento é necessário. Agora é mais reforçado, na verdade, né? Lavar as mãos, passar álcool gel, a questão da higienização, né, dos ambientes, dos brinquedos, até segunda e terça eles foram para a escola, então eles chegavam, já tomavam banho, já tiravam aquela roupa, porque são medidas de higiene, na verdade, que a gente adotou para evitar essas contaminações, para tentar, né, se manter distante de tudo isso, já que a gente está aqui em casa, né? E aqui em casa tem que ser um ambiente de prazer, um ambiente seguro, um ambiente limpo, né? Organizado. E aí, já falando na questão da organização, por que não tirar um momento para organizar aí os seus armários, né? Organizar os brinquedos do seu filho. Peça ajuda dele nesse momento. Fazer os descartes que você precisa fazer. Às vezes a gente vai postergando, né, gente? Essa questão da organização. Eu vejo muita gente falando, mas eu queria tanto fazer, só que eu não consigo, eu não tenho tempo. Gente, agora a gente tem tempo, né? Tudo bem que a gente está trabalhando no home office, mas a gente consegue se organizar melhor na rotina. Então, vamos lá, vamos tentar fazer todo dia pelo menos 15 minutos, 20 minutos, organizar uma gaveta por dia. Isso vai liberando uma energia muito positiva também. Isso é legal, sabe? Vai liberando uma energia positiva no nosso ambiente. Ontem mesmo, eu fiz uma organização de uma gaveta aqui na minha casa. Aproveitei que meu marido estava em casa, as coisas eram dele, e ele mesmo se manifestou ali para fazer essa organização. E eu achei aquilo maravilhoso, porque fluiu ali uma energia muito boa, eu achei, sabe? Em relação às coisas que estavam ali, a gente já desapegou, enfim. Então, o sentimento é muito bom quando se faz isso. Então, eu sugiro essa prática para qualquer pessoa, né? De fazer um pouquinho por dia. No meu trabalho de consultoria online, eu oriento as pessoas, né? Por isso que trabalhar online é bom, gente. Essa coisa de se movimentar, eu já estou acostumada nesse mundo online, então fica mais fácil. Então, nessa questão da consultoria online, eu sempre oriento as pessoas e depois deixo algumas atividades para elas irem fazendo durante o tempo, né? Durante o período que elas conseguem aí. E eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente destravar mesmo e fazer essa questão, pegar aquele guarda-roupa, pegar aquela gaveta, pegar papéis. Gente, o que eu vejo, quando eu vou fazer as organizações físicas, na verdade, que eu tenho mais contato com papel, o que eu vejo de papéis que não têm a menor utilidade e que estão ocupando gaveta, gente, é demais. Papel de presente, embalagem, tudo que chega da rua, você vai depositando em algum lugar, né? Porque eles não têm lugar fixo. Então, eles ficam espalhados para toda a casa. E aquilo consome, além de consumir uma energia negativa, consome um espaço precioso da sua casa. Então, quando a gente se propõe a fazer essa organização do ambiente, é muito positivo. Gera uma energia muito boa, uma energia do bem. E você conseguindo utilizar deste momento da família reunida
para poder introduzir os hábitos de organização é maravilhoso, né? É maravilhoso você conseguir colocar o seu filho, por exemplo, para organizar os brinquedos, para fazer um descarte, para ensinar ele a questão de guardar os brinquedos depois que ele utiliza, porque também isso é um outro perigo, né, gente? A gente, com criança em casa, a tendência é que eles se cansam muito rápido das brincadeiras. Então, o que acontece? Eles estão brincando aqui com Lego, por exemplo, de repente eles já estão no meio da sala com uma bola, de repente eles já estão com algum boneco, alguma coisa assim, e as coisas vão ficando espalhadas. Então, se a gente não orientar as crianças a ter esse tratamento de acabou uma brincadeira, guardou o brinquedo, a gente fica maluca, né? Não dá para sair atrás guardando tudo por eles. Eles precisam ter essa responsabilidade. Aí tem gente que me pergunta assim, ah, mas como é que eu ensino isso para as crianças? Eu sempre oriento a ir por um lado lúdico da coisa, né? Hoje os meus filhos já estão muito mais acostumados com isso. Então, eu falo, não preciso ser tão lúdica nessa questão, eles já estão mais atados. Mas no começo precisa muito lúdico. Precisa fazer uma musiquinha, né? A gente precisa ir ali por um lado, olha, uma gincana, quem guarda primeiro. Gente, as crianças adoram gincana, eles são competitivos ao extremo, assim, as crianças de hoje em dia são muito competitivos. Então, à medida que eles vão tendo essa necessidade de, eu vou fazer isso primeiro, ou quem vai acertar mais nessa caixa ou na outra, isso gera uma brincadeira, na verdade. Guardar os brinquedos faz parte da brincadeira para eles, né? Assim como guardar o material escolar, porque eles vão estar fazendo tarefas de casa, né? Nesse período. Pelo menos aqui em casa é assim. Não sei quem mais tem filho aí fazendo tarefa escolar, levanta a mãozinha aí. Para quem tem filho fazendo tarefa escolar nesse momento. Aqui em casa é assim. E se eles não guardarem também os materiais que eles usarem, também fica difícil, porque vão ficar espalhados na mesa ou numa mesa de estudos que eles tiverem, qualquer coisa assim, fica muito complicado, né? Fora do risco de perder, do risco de extraviar. Então, o legal é a gente já orientar eles a já guardarem os materiais assim que eles finalizarem as atividades. Hoje, o meu filho, ele terminou a atividade dele e ele deixou o material todo na mesa. Aí ele saiu correndo para brincar. E aí eu perguntei para ele, Davi, você não vai guardar o seu material? Aí ele falou, mamãe, guarda para mim. Eles sempre vão ter isso, gente. Eles sempre vão ter o guarda para mim, depois eu guardo. Só que aí é necessário, é nesses momentos que vocês usam para conscientizar um pouquinho. Você pode falar, eu vou guardar dessa vez, mas da próxima você guarda. Ou vamos guardar juntos, leva o seu estojo, você leva o caderno, né? Porque às vezes tem essa coisa, criança pequena tem muito disso. Ou eles não fazem na hora, ou eles vão deixar para depois. E é natural, tá bom? Mas vocês precisam ter essa consciência e ajudá-los a entender que é necessário guardar, para que não sobre tudo para você fazer, tá? Porque senão a gente vai ficar louca, né? Para quem não gosta de bagunça, ver tudo bagunçado, desorganizado, gente, daqui a pouco a gente fica doente mentalmente. Não é isso que ninguém quer, né? Então é isso, a gente precisa olhar e já ir orientando. Hoje, daí quando ele me falou isso, só acabando de contar a história, né? Quando ele me falou isso, não, guarda pra mim. Eu falei, não, olha só, você já sabe onde guarda, não sabe? Ele falou, sim, sei, no meu quarto. A gente estava fazendo as atividades na mesa da sala. Eu falei, ótimo, então eu vou levar o seu estojo e você leva os seus livros. E assim fizemos. E aí ele delegou. Foi engraçado que ele delegou, porque tinha além dos livros, tinha umas revistas que ele usou também para fazer uns recortes. Aí ele falou assim, e a Luísa, que é a minha pequena, ele falou, aí a Luísa leva as revistas. Então, assim, ele mesmo já distribuiu as atividades. E tudo bem. E aí, numa dessas, eu já fui falando, mas da próxima vez você precisa guardar, porque não é legal deixar espalhado na mesa da sala. Logo mais nós vamos jantar, e aí precisamos da mesa limpa. Então, assim,
é dessa forma que você vai criando uma consciência nas crianças, né? Fazendo com que eles entendam a necessidade da organização, né? Para as coisas fluírem. Porque imagine só, quando você for arrumar a mesa do jantar, eles podem arrumar a mesa do jantar, né? Só que aí, se tiver cheio de livros, cheio de cadernos, vai ficar muito mais difícil, corre o risco de cair alguma coisa em cima do material, danificar o material. Para que isso tudo, gente? A gente precisa também criar esse hábito muito em nós mesmos, às vezes. Tem gente que prepara ali um almoço e deixa aquela pia cheia de coisa, né? Aí vai tentar fazer um lanche da tarde, alguma coisa, e a pia tá lá, aquele montinho de coisa. Quanto mais a gente acumula, pior é. Mais tempo a gente vai gastar para arrumar. E aí fica bem mais complicado, né? Então, criando esse hábito de já ir organizando à medida que você vai, né, tirando as coisas do lugar, que é natural, né? A gente precisa tirar as coisas do lugar para movimentar. Nossa casa tem vida, gente. Vida. Casa com criança tem vida. Aliás, qualquer casa deveria ter vida, mas casa com criança tem muito mais vida. Então, à medida que você vai movimentando, você precisa já ir voltando as coisas no lugar. E se essas coisas não tiverem um lugar definido, aí sim a coisa tá complicada, aí tá mais complicado, né? A situação fica mais complicada. Então, é por isso organizar primeiro é o primeiro passo, tá? Criar essa organização, esse sistema que funciona aí dentro da sua casa. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Coloca aí um joinha, me mandem corações para eu saber se o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido ou não. Tem mais uma pessoa aqui, Dani, querendo participar. Faz um joinha aí se você quer mesmo participar, ou se você apertou errado, eu tento te colocar aqui, tá bom? Então, legal. Então, assim, isso tudo precisa acontecer de uma forma natural e a gente precisa ter muita consciência, eu acho, né, em relação ao que fazer. Tem as questões das fotos também, né, pra gente organizar fotos nesses momentos. E fotos é uma coisa muito legal, porque a gente tira fotos, um monte de fotos lá do celular, né, e nunca mais vê. E as crianças, elas adoram ver fotos antigas de quando elas eram bebês, né, de acompanhar o crescimento e tudo mais. Então, pode ser um ótimo momento para você já criar ali, organizar os seus arquivos digitais e separando as fotos, categorizando as fotos nos arquivos digitais e mostrando para eles, e à medida que você vai passando para poder, porque você vai ter que olhar foto a foto. E à medida que você vai passando, envolva as crianças nessas tarefas. Eles vão gostar de visualizar, de compartilhar momentos. São histórias, gente. A nossa vida, ela é feita de histórias, né? A gente coleciona histórias para contar para os nossos filhos. Então, se a gente puder transformar esses momentos bons e ainda organizar, gente, é maravilhoso, não é? É isso que a gente precisa. Organização das gavetas, que eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Da gente tirar um tempinho, envolver. Agora sim, tô adorando esses coraçõezinhos aí, hein? Envolver aí os nossos filhos nessa organização também, que é super necessário. Deixa eu só ver aqui a hora, gente, que a gente já tá bem apertado aqui no tema. Eu não sei se eu consegui passar aí por todos os assuntos. Acho que pela minha listinha aqui, pela minha cola, eu consegui passar por todos os assuntos. Quem tiver mais as sugestões, dúvidas, ela fica gravada por 24 horas. Então, para quem não assistiu, para quem está entrando agora, para quem quer ter mais conhecimento, né, quer saber mais, enfim, não percam, não deixem de assistir. Eu também vou deixar ela no YouTube, então assistam. Mandem comentários no direct, caso tenham alguma sugestão. Eu também quero deixar aqui um convite para vocês entrarem na minha bio, entrarem no meu e-book. Recentemente eu fiz um e-book com 5 dicas para organização de casas, da casa, com as crianças em casa. Então, assim, um e-book que está muito rico de informação, tem muitas coisas legais.
Então, para quem lá na bio e baixem o e-book, que é gratuito, por enquanto, já garanto o seu e depois me contem. Tem também meu grupo de Telegram, para quem quiser. Lá eu sempre coloco inspirações, coisas diferentes para vocês, enfim. Então, entrem no grupo de Telegram também. E tem um grupo de Facebook, gente. Tem muitos canais aí para vocês se comunicarem e colocarem suas sugestões, colocarem opiniões, dúvidas, enfim. Né? Eu tô super aberta, eu gosto de conversar, gosto de responder, gosto de ter aqui essa interação, tá? Eu vou ficando por aqui, porque o nosso tempo tá terminando. Adorando esses coraçõezinhos aí. Qualquer coisa, depois podem me chamar no direct, que a gente conversa, tá bom? E vamos realmente de olhar para dentro, né? Da